Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu mandar os convites aqui para os amiguinhos. Bom, meu nome é Clariane, sou terapeuta holística e esse é mais uma das lives aqui da Clareando Consciências. Hoje falando um pouco sobre o medo, né? O que será que é o medo para você? Nós vamos estar falando sobre isso, né, com a minha convidada aí super especial, a Mariana Luísio. Só esperar ela entrar para eu apresentar para vocês. Deixa eu ver um filtro bonitinho. Olha aqui, fica um lindo anjo, né, gente? Eu acho que eu fico um lindo. Prefiro o anjinho. Não prefiro nada. Só esperando a minha convidada chegar. Vocês já viram ela por aqui, já viu eu por lá, a Mariana Luísio, né, terapeuta holística, terapeuta vibracional, terapeuta multidimensional. Boa noite, mãe. O áudio aí tá bom? Consegue me ouvir bem? Vai me sinalizando, por favor. A Lia, minha maravilhosa, entrou. Deixa eu chamar ela para entrar aqui. Boa noite, maravilhosa. Como é que você está? Olha que Boa noite, amiga, boa noite todo mundo que tá aí na live já, esperando ansiosamente. Ai, tava te esperando, viu? Olha essa mulher maravilhosa, gente. Se apresenta aí para nós, Mari. Bom, eu sou a terapeuta Mariana Luísio, trabalho com diversos tipos de terapia, trabalho com algumas mesas radiônicas, trabalho com a mesa multidimensional arcturiana, que é sensacional, e vocês vão conhecer um pouquinho quem não conhece. Quem acompanha nossas lives já conhece. Trabalho com reiki, com florais, e acupuntura, auriculoterapia e por aí vai. São várias terapias. Essa mulher não para, essa mulher trabalha aí bastante, gente. Bem competente. Precisa. Gratidão. Bom, eu acho que a gente pode começar com você respondendo essa pergunta para a gente, Mari. O que é medo aí para você? Bom, é uma coisa muito complexa, né? De se discutir o que é o medo, porque, na verdade, o medo, do ponto de vista físico, orgânico, é o nosso instinto, um instinto de sobrevivência. É quando a gente está sob perigo, a gente secreta uma adrenalina pela suprarrenal, né, que é um hormônio, que faz com que os vasos se contraiam, o sangue se concentre nos principais órgãos e músculos para a gente correr. Então, na verdade, todos os animais têm medo, e o medo é importante. Né? O medo, ele é um instinto de sobrevivência. A única coisa que não pode acontecer é o medo exagerado, é perder o controle do medo. Né? Então, o que a gente vai discutir hoje é como que a gente lida com o medo. Porque, antigamente, acredito que lá na Idade da Pedra, o medo era simplesmente do predador.
né? Então, os humanos que viviam nas cavernas, eles saíam para caçar, eles tinham que ficar muito alertas, porque o medo é um sinal de alerta, de que alguma coisa está para acontecer e pode ameaçar a sua vida. Então, os homens da Idade da Pedra, eles tinham medo dos predadores, então eles tinham todo o cuidado para poder caçar, sair da caverna sem serem comidos. Agora, com o passar dos anos, esses medos foram se tornando cada vez mais complexos. Então, hoje nós temos aí o medo como uma doença crônica, né? E o medo gerando pânico, que é o medo de sentir medo, né? A pessoa fica tão apreensiva com tantas coisas, com tantos medos, que ela acaba gerando um pânico, porque ela tem medo de sentir medo. Então, é muito complexo. Aqui a gente vai tentar resumir, conversar um pouquinho, responder perguntas, mas realmente tem muita coisa que envolve o medo, né? Sim, né? Medos, fobias, né? Hoje tem fobia de um monte de coisa. Uhum. Medos até de andar de avião, de subir uma escada, né? De sair de casa. Sim. E entrando aí, né? Porque a gente viu aí que a Mari, ela sabe até a fisiologia, né? Do medo. O que você acha, Mari, que causa essa questão do medo, né? Isso que chama a gente desse medo, esse apagão de não querer avançar, né, em direção disso. Por exemplo, vamos colocar algo simples, né? Um medo de sair de casa, por exemplo. O que você acha É, que motiva isso? hoje em dia, nós temos, como você falou, muitos medos, né? Principalmente agora, nessa época que a gente está vivendo, né? As pessoas acabam adquirindo certas atitudes, certos medos, através dessa gama de coisas que estão acontecendo hoje. Então, por exemplo, ela tem medo de sair de casa porque ela pode ser assaltada, porque ela pode cair na rua. Hoje, quem tem idade tem medo de cair na rua, pisar num buraco, se quebrar. Tem gente que tem medo de sair, pegar doenças. Então, tem muitos medos envolvidos. E é tanta coisa que as pessoas acabam ficando paralisadas. E muitos se veem em casa, a casa como sendo uma fortaleza, aquilo que vai proteger. Então, elas vão ficando recolhidas e têm medo de sair, de encarar o mundo lá fora. E isso já acaba virando até uma questão crônica e depois se tornando uma doença, porque o medo ele acaba afetando não só a mente, ele não só atinge o emocional e o mental, como depois ele acaba desencadeando doenças físicas, né? Então a pessoa, quando ela está diante de uma situação que ela tem medo, ela tem sintomas. Então dói o estômago, dá sudorese, dá taquicardia, né? Ela pode perder até o sentido, se for um caso mais sério, de uma síndrome do pânico, né? Então, o que está causando hoje em dia é que talvez as pessoas elas estão uma das coisas pode ser o excesso de informação a respeito das coisas do dia a dia, que as pessoas veem a televisão, assistem inúmeros programas de diversos tipos, que falam sobre a violência, que falam sobre as doenças, que falam sobre uma série de coisas, e as pessoas vão assimilando aquilo, vão interiorizando aquilo e vão se fechando cada vez mais. E perdendo a capacidade de lidar com o medo, porque quando a pessoa cria a coragem e combate e encara esse medo de frente, aquele medo se transforma numa coisa muito simples e muito fácil de se superar. Então, o que está acontecendo hoje que eu vejo é que as pessoas não conseguem ter a coragem para encarar os medos, para enfrentar os medos, porque todo mundo tem medo.
Não tem como uma pessoa não ter medo. Todos têm medo, né? Medo de alguma coisa. Uns têm medo de altura, outros têm medo de, como eu falei, sair na rua, de pegar uma doença. Então, e qual é a melhor maneira de se enfrentar ao medo? É encarando o medo de frente. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Então, tem até as terapias comportamentais, né, que fazem com que a pessoa entre no elevador, aperte lá o 10º andar, vá lá no terraço e olhe para baixo. E ela tem que se sentir segura de que ela tem um parapeito ali que vai proteger ela, que ela não vai cair. Então, não tem por que ela ter medo. Então, ela precisa encarar o medo de frente para que esse medo seja tratado e deixe de ser uma patologia e deixe de afetá-la em todos os seus sentidos, em si, né, como um todo, deixe de afetar no seu corpo físico, deixe de afetar no seu corpo emocional, deixe de afetar o seu mental. Então, eu acho que é isso, as pessoas precisam encarar os seus medos. Sim. E aí, Clary, o que você acha? Só falando dessa questão do encarar, né, que às vezes eu não concordo muito, né, porque às vezes foi uma questão de um trauma, né, que a pessoa teve, né, às vezes realmente, eu acredito que pode ser muito por informação que a gente recebe, né, que nem essas informações de assalto, de como tá perigoso, a gente acaba ficando mesmo meio ressabiado, né, não querendo sair de casa. Mas, às vezes, só realmente encarar de frente pode não dar certo, né? Porque daí você pode, em vez de, vamos falar assim, superar o medo, né? Acho que te dá mais medo ainda, né? De ter que encarar aquilo. A não ser que você esteja realmente já pronto, né? Quando você está realmente pronto, fala assim, não, eu vou encarar esse medo porque isso não me afeta mais. Mas eu vejo, né? Vou falar assim, o que me veio aqui é que às vezes essas situações, por alguma coisa que aconteceu, que nos falaram, que nos geraram uma emoção, né? Que foram gerando isso na gente, né? Por exemplo, quando a gente é criança, né? Eu vejo muito isso falando, que falam para minha sobrinha, né? Ai, se você não for dormir agora, o bicho-papão vai vir te assustar, né? E a criança vai ficar com medo de escuro, né? Porque se ela não for dormir, vai estar o bicho-papão lá no escuro, dela fica com medo do escuro por causa disso, né? Então, quando a gente vai gerando essas emoções negativas, né, é que a gente vai gerando medo na pessoa, né? A mesma coisa, por exemplo, uma senhorinha que não quer sair da rua porque vai cair, né? Às vezes é os filhos também que estão falando para ela, olha, se você sair sozinho, você vai cair. Se você sair Isso. sozinha, você vai, né? Então, eu vejo muito que às vezes nós mesmos, né, estamos incutindo o medo nos outros, às vezes como se fosse um divertimento, alguma piada, alguma coisa engraçada, só que para aquela outra pessoa não é, né? Porque às vezes ela já tem um programa de um medo disso, né, de já ter ouvido, por exemplo, falando isso para a avó dela, né? Então ela já ouviu tanto falando isso para a avó dela, que quando alguém fala isso para ela, ela fala assim: não, já tive aquele programa, né, de que se ela sair sozinha para ela ser mais idosa, ela vai acabar caindo. Ela já associa que isso é verdade, porque ela já ouviu tanto isso, né? E continua ouvindo de quem está mais novo perto dela. Então, talvez é É realmente isso fazer esse aí. trabalho, né? Onde que gerou essa crença? Né? Porque às vezes a gente tem uma crença de medo, mas não foi nem uma situação que a gente passou. Foi alguma situação que a gente viu, né? Da imprensa, ficou impressionado, isso trouxe um sentimento ali, incutiu essa crença, né? Então, quando a gente trabalha isso, liberando essa crença, acho que a gente consegue liberar esse medo, né? E falando que talvez ainda o medo pode não ser dessa vida, né? Para quem acredita em outras vidas e tudo mais. Pode ser algo que você já traz de outras vidas, né? Porque tem gente que já nasce, por exemplo, não querendo tomar um banho de piscina, né? Não querendo entrar no mar. E nunca aconteceu nada com ela, né? Eu falo porque eu já tive um caso de uma amiga que falou isso, né? Que ela não gostava de entrar em piscina e não sabia o porquê. Aí depois que ela fez uma regressão que ela descobriu, né? Que ela havia morrido afogada em alguma outra vida e trouxe esse medo para cá, né? Então faz essa liberação. Só que normalmente muitos medos, né? Como você falou, é muito essa questão das informações que a gente tem, né? Pega uma questão dessa de pegar um vírus, uma doença, alguma coisa, né? É a quantidade de informação aí que a gente está pegando. A gente fala, não, né? Se eu sair aqui, eu vou pegar isso daqui, eu vou pegar aquilo outro.
né? E daí a gente vai se limitando, né? Porque eu vejo que o medo é tipo uma limitação pra gente. É limitar a gente fazer aquilo que a gente poderia fazer, né? E vão nos limitando, né? Às vezes a gente mesmo se limita e às vezes são pessoas ao nosso redor que querendo vão, sei lá, nos apoiam de uma forma errada, né? É do tipo assim, não, eu É, duvido, né? Por que você vai fazer isso? exatamente. E para isso que existem as terapias, né? Porque as terapias, elas justamente ajudam, auxiliam as pessoas a realmente tratar isso, né? Tratar esses traumas, tratar esses medos, identificar, porque também tem uma coisa, tem muita gente que simplesmente tem um pânico, um medo, e muitas vezes nem sabe o porquê, nem sabe do que é. É um medo que é infundado, porque também tem a questão do inconsciente coletivo. Nesse momento que a gente está vivendo agora, né, nesses últimos 2 anos, teve uma atmosfera muito grande de medo. E aquela energia do medo, porque o medo ele é uma vibração baixa, para aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, que estão mais suscetíveis, elas captam e elas sentem uma sensação que nem elas sabem explicar. Então, aí que a importância mesmo de quem tem um medo de alguma coisa que é muito forte, é de se tratar. Porque, na verdade, assim, o medo ele não é uma coisa ruim. Como eu disse lá no começo, ele é um instinto de sobrevivência, ele é necessário. Mas existe a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva é justamente essa que a pessoa identifica, busca ajuda, trata, encara e resolve. E a parte negativa é quando esse medo vai crescendo, ela não dá importância para isso, ou não sabe como lidar com isso, e isso pode trazer depois uma consequência muito mais séria, afetando inclusive o físico, né, causando hipertensão, porque isso gera uma ansiedade, causando uma série de sintomas aí, de problemas estomacais, insônias, uma série de sintomas, e então essa é a parte negativa do medo. Então, todos precisam saber identificar e saber como proceder, tem que tratar, o medo ele precisa ser tratado. Sim. É principalmente, né, o medo, fobia, porque quando você começa com medo de uma coisa, você pode começar a, vamos falar assim, acumular, né, os medos, né? É o medo de falar em público, né? Começa com medo de falar em público, daí é um medo daqui a pouco de não conseguir é, fazer uma entrevista de trabalho, né, de não conseguir falar sobre o que você faz, né? Porque você imagina, na faculdade, escola, você passa muito por isso, né? Por exemplo, o medo de falar em público. E se você não vai até a raiz, né, do que você tem esse medo, que às vezes é por causa de algumas crenças, né? Que a gente tá ali, né? Crença de julgamento, o que o outro vai pensar, né? Você vê que crença tá muito relacionada com medos, né? Medo do outro. E por que isso afeta, né? Porque você imagina, no trabalho na faculdade, ok, tranquilo, né? Você fazendo algumas outras as provas e tudo mais, você consegue passar. Mas e como você passa numa entrevista de emprego, por exemplo, você continua com esse medo de falar, né? De falar com outras pessoas. Então, é algo que vai trazendo realmente limitações para você, né? Para sua vida. Vamos falar aí o medo, né? De sair de casa. É que hoje em dia, né, no home office, a gente não precisa sair. Mas imagina nos dias que você precisa sair de casa, né? Como você vai no mercado, por exemplo, se você não consegue sair de casa, né? Então, é necessário ir tratando, né? E sabendo que você tem um tempo certo para curar essas feridas, né? Porque às vezes são coisas muito profundas, né? E você chegar nesse ponto profundo pode ser um pouco dolorido e pode ser demorado. Porque eu vejo muito que o nosso inconsciente, ele não vai liberando informações se ele acha que a gente não vai conseguir aguentar aquilo, né? Porque ele tá realmente Exatamente, nos... Acho que o medo, né, assim exatamente. como a falou, é um instinto, principalmente do corpo, nosso inconsciente, se proteger, né? De estar ali se protegendo. Então, por isso que é muito necessário você estar trabalhando
e saber que esse é um processo que pode demorar um pouco, né? Porque às vezes a gente acha que vai fazer lá numa sessão de 50 minutos, vai sair o medo, né? Às vezes o seu medo é tão profundo que precisa de muita terapia, né? Muito tempo. Aí você fala assim, nossa, mas sei lá, fulano terminou em uma semana, né? Ele conseguiu resolver. Mas você não sabe qual era a profundidade que estava ali o problema do fulano, né? Porque cada pessoa tem um tipo de problema. Pode ser coisa que você vai resolver muito mais rápido que o fulano, né? E fulano, algumas coisas o fulano vai responder mais rápido que você, né? Não quer dizer que você tá certo ou o fulano tá certo. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem a história ali por trás. Então, por isso que é muito necessário, principalmente aí na parte de medos, fobias, tentar entender o que está por trás, né? Tem uma pergunta que gosto de fazer bastante no Theta Healing, é o que, que você perde com isso? Né? Ou o que, que você está ganhando com esse medo, né? O que, que você está ganhando com esse medo, né? O que, que eu estou ganhando com medo de, por exemplo, não querer sair de casa? Né? Será que eu realmente ganho de não cair na rua? Mas e se eu não cair? Né? Onde que fica esse medo, então? Né? Você não pode chamar alguém para ir com você, então, já que você tem esse medo? Né? Você não pode ir fazendo isso aos pouquinhos. E o pior é que, assim, a pessoa ela vai se fechando, né? Ela vai se fechando, muitos não põem para fora, nem com um parente, com um amigo, com uma pessoa próxima, não põe para fora esse sentimento. E isso realmente vai baixando a vibração dela, né? Vai baixando a vibração dela a ponto de realmente somatizar, né? Então, a gente, aqui, se for falar de vibração, a gente já é papo para uma outra live, né? Mas a gente sabe quais são as escalas, né? De acordo com Hawkins, as escalas vibratórias, e a gente sabe que as vibrações mais altas, as vibrações do amor, as vibrações da alegria, elas são vibrações que te protegem, inclusive, porque eleva a tua imunidade. Então, uma pessoa que está feliz, que está bem com ela mesma, que está se sentindo segura, ela dificilmente vai ter alguma doença, vai pegar alguma virose, alguma gripe, alguma coisa assim, porque a imunidade dela fica alta. Quando a pessoa vibra alto, é como se formasse um escudo protetor ao redor dela, né? E à medida que você vai baixando a sua vibração, seu escudo protetor vai ficando fininho e começa a ficar esburacado. E aí você fica suscetível a vários tipos de problemas físicos, inclusive, não só mentais, né? Mas também mentais, também emocionais, porque aí vai piorando todo o quadro, vira uma bola de neve, né? E então, agora, uma coisa que é interessante se fazer, e a terapia ajuda muito, é a pessoa olhar o problema dela de fora, ela subir um pouco e se enxergar de fora, e ela fazendo esse exercício, ela vai perceber que às vezes o medo dela é uma coisa muito pequenininha, muito fácil, muito tranquila de ser resolvida, né? Porque, então, assim, o que eu penso é que até o autoconhecimento, né, que é você ir fundo nos seus traumas, nos seus medos, naquilo que te gera as inseguranças, faz com que você evolua. Então, quando você está disposto a tratar os seus medos, você evolui. Você evolui Exato. Espiritualmente, você evolui como ser humano, porque você está se tratando, né? E uma coisa que eu ouvi até de uma filósofa, que achei muito lindo e eu concordo plenamente, é que a única coisa que é capaz de destruir o medo é o coração. É o sentimento que vem do coração, né? Porque quando você trata aquilo com o coração, você acaba tendo coragem. E o que é a coragem? É agir com o coração, né? Então, por exemplo, acho que o exemplo mais lindo disso é o bombeiro, né? O bombeiro, ele enfrenta o fogo, ele enfrenta o incêndio, ele enfrenta o medo dele de morrer para salvar uma pessoa, porque ele faz aquilo com o coração. E quantas vezes a gente vê pessoas que adquirem uma força descomunal quando vão salvar um filho, quando vão resgatar alguém, que estão fazendo aquilo com o coração, elas simplesmente deixam o medo delas de lado e elas passam a ter uma força, que é uma força
gigantesca para ela enfrentar aquilo e resolver aquela situação, né? Então, a gente vê isso no mundo animal muito, né? Por exemplo, um bichinho que está sendo atacado pelos seus predadores e quando vem um outro da sua matilha ali, do seu grupo, com toda aquela força, enfrentar aqueles predadores para salvar o seu colega. Então, assim, quando a gente age com o coração, a gente enfrenta esse medo. Exatamente. É verdade. Eu vejo muito até as nossas crenças que nos limitam como o medo, né? Você vê, por exemplo, uma crença desse. É o medo de não conseguir dinheiro, o medo de perder dinheiro, né? O quanto o medo realmente vai limitando a nossa vida. O medo do fracasso, o medo da falência, né? Porque a gente tem medo de fracassar, né? Sim. Mas quem que é totalmente fracassado? É realmente quem se entrega, né? Quem se entrega totalmente. Mas a gente, por instinto, a gente tem sempre que lutar, né? Então, o medo de não ter dinheiro, o medo de perder o emprego, isso está muito hoje, é muito comum, né? As pessoas com medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, isso realmente acaba até trazendo o efeito contrário, porque acaba paralisando a pessoa e ela não consegue agir, ela não consegue ter a coragem para agir e sair daquela situação. Verdade, é verdade. Então, fica complicado, né? Porque você vê essa questão mesmo de crenças, né? Essas crenças que a gente não consegue liberar. É como medo, né? A gente precisa querer olhar para ela, né? Querer ver, entender que tem algo ali que a gente precisa melhorar, né? Enquanto você não percebe que você precisa melhorar aquilo, que você precisa liberar aquilo, isso não resolve, né? É que nem eu tava falando para meus queridos alunos no sábado, né, Mari? Sobre essa questão, por exemplo, que eu gosto muito de falar hoje, né? Que eu sempre trabalhei todas as áreas da minha vida, né? Procurando medo de todas as áreas. Mas do financeiro, eu não queria trabalhar porque eu não via problema ali, né? Mas por que eu não via problema? Porque eu realmente não olhava para aquilo, né? Tinha um monte de crença, um monte de limitação, mas eu não queria olhar para aquilo. Para mim estava normal, né? Não tinha problema, né? Então, às vezes, o problema é que a gente vê aquele medo e acha que é normal, tá tudo bem, né? Todo mundo tem aquilo, né? Então, por que eu vou me preocupar com isso? Né? Acho que é outra coisa você realmente ver, não, mas será que isso aqui realmente é algo que eu preciso levar comigo? Né? Você vê essa questão aí de medo de escassez, né? Medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Você vê, é um padrão, às vezes, repetitivo que a gente traz dos nossos pais. Né? E se eles tinham sempre esse medo de a gente não conseguir pagar as contas, então isso para mim não é um problema. Né? Porque eu tô só seguindo a mesma coisa. Né? E não, a gente não precisa continuar nesse padrão. Né? A gente pode quebrar esse padrão, mas a gente tem que entender, será que isso que tá bom para mim ou não? Né? Porque enquanto tá bom, enquanto a gente continua nessa questão de ai não, tá tudo bem, né? Não tem problema. A gente não muda. Então a gente precisa verificar, será que isso aqui me dói? Né? Será que me dói ficar pensando nisso daqui? Né? Será que eu realmente gosto de viver dessa forma? Né? Porque só quando a gente realmente olha assim, não, acho que não tá legal para mim viver dessa forma. É quando a gente vai atrás dessa mudança, né? De fazer essa liberação. Concorda, Mari? Concordo plenamente. Acho que é isso mesmo. Por isso que eu acredito que quando a pessoa enfrenta os medos dela, ela adquire essa coragem, ela vai buscar um tratamento, ela quer resolver aquilo, ela evolui. É porque faz parte do processo de autoconhecimento, né? Como você mesmo falou, às vezes a gente traz medos que não são nossos. Medos que vêm de geração em geração, medos que são de vidas passadas, traumas de infância. Então são coisas assim, às vezes uma coisa banal que a gente ouviu quando a gente era criança. A gente às vezes traz isso para a vida adulta na forma de medo de alguma coisa, né? Às vezes a gente pega o medo do outro para si também. Né? Então, por exemplo, eu sempre tive medo de barata.
Mas eu sempre tive medo de barata porque a minha mãe sempre teve medo de barata. Então tinha uma barata em casa, ela saía correndo, a gente, todo mundo tinha medo de barata. Então, aí eu preciso trabalhar isso em mim porque eu nunca encarei uma barata de frente, assim. Carol, Eu, na verdade, assim, então, assim, a gente às vezes traz o medo do outro com a gente, né? Porque a gente, quando é criança, a gente entende que aquele bichinho pequenininho, que é inofensivo, não vai comer ninguém, não vai morder ninguém, vai fazer algum mal, sei lá, né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado com as crianças, para a gente não imputar nelas os nossos medos, os nossos traumas, as nossas frustrações, né? Porque tudo isso faz parte da construção do indivíduo, né? Exatamente. É verdade. E para não a gente não acabar alongando muito, não fazer ativação, tem uma ativação super especial aí que a Mari preparou para vocês hoje, né, para fazer essa liberação de medo, né? Mas Isso. só para assim, bem claro, né? Eu Falei assim, não, então eu preparei. vou sair dessa live sem medos, né? Não. Aqueles medos conscientes, vamos dizer assim, que você já sabe, que já está pronto para liberar, né? A gente vai estar te ajudando, né? A Mari vai estar te ajudando com a mesa. Só que é importante lembrar que nem sempre a gente consegue liberar tudo, né? Todos os medos, todas as crenças de uma única vez. E às vezes Não não é mesmo. bem bom. Imagina tudo isso vindo à tona de uma vez só e você não conseguindo lidar com tudo isso de uma vez, né? Então é liberado de forma gentil e amorosa para ti, né? Nesse processo. Porque não adianta nada a gente fazer, não, tem medo, mas tudo isso vindo à tona para você olhar, você fala, ixi, e agora? Né? E não é interessante. Então a gente tá fazendo essa liberação. Você pode estar assistindo várias vezes. Eu recomendo que a pessoa assista pelo menos 9 dias seguidos. Pode até avança aí a live, né? Para não ter que ficar toda hora ouvindo toda essa conversa. Vai direto para a ativação e assiste a ativação pelo menos 9 vezes seguidas, se o teu medo for uma coisa tranquila, né? Mas se for uma coisa mais profunda, é lógico, o ideal seria aí já marcar mesmo, fazer uma terapia, tem inúmeras técnicas que a Clary trabalha, que eu trabalho, que podem ajudar nesses medos, né? E lancem mão desses tratamentos. Não fiquem sentindo medo à toa, porque isso afeta o organismo, isso afeta o teu corpo físico, isso afeta o teu corpo mental, tua energia, tua vibração. Então, tratem os seus medos, né? Como a Clary muito bem falou, essa ativação não vai resolver todos os seus medos, mas vai te trazer um pouco mais de calma, um pouco mais de paz. E aí, até para você tomar uma iniciativa, uma decisão de agora sim, eu estou tranquila, eu vou fazer um tratamento, vou superar esses meus traumas. Mas é mais para te ajudar. Eu vou fazer um decreto aqui específico para o medo, e aí depois, quem quiser procurar a gente nas redes sociais, aí entrar em contato, fiquem à vontade, tá? Claro, você que manda aí, quando pudermos começar, já abro a mesa e a gente começa. Aí depois a gente vai para as perguntas, né? Isso. Então tá. Então eu vou... Isso, pode pôr a musiquinha e eu vou baixar minha câmera aqui para vocês poderem acompanhar a mesa, tá? Perfeito. Me falem se tá tudo bem, se tá dando para ver. Metade dela agora. Peraí. Aqui é tudo assim, gente, não improviso. Tá dando para ver direitinho ela inteira? Tá. Agora sim. Maravilha. Bom, então eu vou abrir a mesa. Né? Pode sentar, pode deitar confortavelmente. Isso. Vocês vão sentir aí uma energia sendo ativada. Vamos lá?
Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias das seivas, nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todos que estão aqui assistindo essa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo as nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel e das bem-amadas legiões da luz e toda a hierarquia desse trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus, eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza na minha consciência divina, ativando meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real e universal. Ativando meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto neste instante com os amados arcturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos os que estão aqui nessa live para ativar suas Merkabas e acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para esse trabalho, sempre na verdade e honra divina. Ativa a proteção crística e que eu possa fluir com a luz, em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano, Deus Pai Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Muito bem. A mesa está aberta. Agora eu vou fazer o decreto e eu peço que, quando eu falar eu vou dar um tempinho para vocês dizerem o nome de vocês, tá? Pensem agora naquele medo que vocês gostariam de eliminar da vida de vocês. Pensem forte agora no medo que vocês gostariam que fosse sanado, que fosse tratado, tá bom? Vamos lá. Amados arcturianos, digam o nome de vocês. Em nome da minha divina presença eu sou, em nome de Deus Pai e Mãe, Criador que tudo é, peço que todos os medos essenciais que eu tenha acumulado em meu sistema de 4 corpos, nesta vida e todas as minhas vidas passadas, simultâneas ou paralelas, nesta dimensão ou qualquer outra dimensão em que o meu ser existia, possam ser removidos com a ajuda dos mestres ascensionados. Convoco de Alcum e viemos para ancorar todas as tecnologias de repadronização no nosso campo de energia e solicito a sua ajuda na eliminação dos nossos medos essenciais, assim como a eliminação geral de todos os programas baseados no medo que estejam obstruindo nosso aprimoramento espiritual ou a nossa ascensão e que estejam nos nossos corpos físico, etérico, mental e astral. Peço que removam todas as formas, pensamentos desarmônicas, as ervas daninhas, entidades astrais, doenças astrais, campos cinzentos e doenças mentais ou etéricas geradas por estes medos e ajudem a reparar e realinhar a nossa grade de luz etérica com a ajuda do computador holográfico do Ashan de Jalkul. Peço que todos os programas negativos gerados pelo medo sejam completamente eliminados da nossa alma e dos nossos registros acásticos, para que assim possamos voltar à nossa matriz original divina e perfeita. Invoco minha poderosa presença eu sou e peço que descida do vórtice espiritual para a purificação do nosso campo energético, do sistema de 4 corpos e a coluna de chakras, e peço que todos os resíduos astrais sejam queimados pelo fogo cósmico. Está feito, está feito, está feito, está selado, está decretado. Gratidão, gratidão, gratidão. Qual é a ferramenta? Olha, pessoal, aqui tem uma ferramenta de ancestralidade. Isso quer dizer que estes medos podem ter relação com questões ancestrais.
ou que a própria pessoa traz com ela de outras vidas, ou que ela traz de seus antepassados, certo? Vamos lá. Eu sou um ser de luz e um ser divino, libertando em mim e em todos que estão aqui nessa live, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos, ao nosso eu superior crítico, que perdoe quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Eu sou livre, purificada e curada na luz dourada de Cristo. Kodosh, 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 Adonai Tsebaos. Qual é a próxima ferramenta? Olha, essa ferramenta é sensacional. Eu adoro quando dá a ferramenta da bem-aventurança. Isso quer dizer que os arcturianos vão ajudar todos vocês nos medos, para vocês curarem os medos de vocês. Vamos lá. Eu sou um ser de luz e divino, equilíbrio ativo em mim e em todos que estão aqui nessa live. O eu sou no mais profundo entendimento de liberdade e compreensão cósmica. Ativo as frequências de sabedoria e bem-aventurança na minha linha de vida em total ordem do Criador. Qual é a próxima ferramenta, arcturianos? Olha, aqui agora deu a ferramenta do perdão, tá? Essa é algo que são coisas que vocês trazem com vocês e que precisam ser perdoadas. Perdoar a si mesmo, perdoar aos outros. Perdão, tá, gente? Nós que estamos aqui nessa live, somos seres de luz, seres divinos, e nos perdoamos. Perdoamos aos outros e pedimos perdão a Gaia. Com este desatamento traz liberdade, paz e poder e nova vida. Todos que estão aqui nessa live, bendizemos toda a criação do universo inteiro com suas 12 chamas sagradas das pétalas do coração. Qual é a próxima ferramenta? E deu a ferramenta da prosperidade, ou seja, esses medos estão afetando a prosperidade de vocês. Aproveitando para dizer, quem não assistiu a live da prosperidade, que eu fiz com a Clara um tempinho atrás, aí assistam, que também tem uma ativação para a prosperidade de vocês com a mesa multidimensional arcturiana. Eu sou um ser de luz, filha de Deus, Pai e Mãe, ativa em mim e em todos que estão aqui nessa live, todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes de que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativados em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Muito bem, fechou, deu fluxo. Fechou o trabalho. Eu sou um ser de luz, um ser divino, e entrego esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, seja reescrito sob a luz crítica e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, redonando nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Muito bem, arcturianos, podemos encerrar a mesa. Ok, vou encerrar a mesa para a gente voltar a conversar um pouquinho mais. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teta e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando nossa Kundalini sagrada desde o chakra central diamante da Terra, alinhando com o manto de luz eletrônico na presença divina do Eu Sou, com cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais, ativando os cristais dos chakras coronários, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando nossa pineal, nossos sistemas endócrinos, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte de Deus Pai, Mãe, Mãe Gaia, e ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional. Ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos que estão aqui nessa live, ativando o cubo de Metatron em todos os meus corpos sutis, despertando meu corpo de luz para a minha ascensão e para a ascensão de todos que estão aqui nessa live, ativando o cubo de Metatron enquanto durmo em todo o meu ser, curando e regenerando o meu corpo físico e o corpo físico de todos que estão aqui nessa live, que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em meu ser e para o ser de todos que estão aqui nessa live, código alma e espírito me desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo de todos que estão aqui nessa live da mesa multidimensional arcturiana,
Está feito, está feito, está feito, assim é, assim é, assim é. Gratidão, amados arcturianos, por mais esta mesa e por todas as ativações, gratidão. Gratidão. Prontinho. Muito bem. E aí? Agora eu quero saber do povo aí se sentiram, porque deu bastante ferramenta hoje, se vocês sentiram aí as energias. E se tem perguntas, né? Isso. Quero saber aí. A Érica aí tá falando que demais. Show. Alguém tem alguma Todos pergunta? também. Né, Mari? É, isso aí. Não tenham medo! Não tenham medo de fazer perguntas. A Vanessa Alonso falou que 12, energia forte. A Erika Santos está perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, Erika, tanto aqui no meu perfil quanto lá no perfil da Mari. Isso, vai pro meu YouTube também. Isso. Aqui, eu tinha visto mais para cima, a Carol Ribeiro tinha falado, medos ancestrais estão no nosso DNA. É, isso aí. E não tem problema, Erika, vai ficar gravado, né? Você pode repetir aí o envio, né, da energia que você vai receber da mesma forma. Isso, a energia, ela não tem tempo nem espaço. Então, a qualquer momento que vocês assistam essa live, vocês vão receber essa ativação, tá? E como eu falei, quanto mais vocês fizerem, melhor, porque vocês viram que apesar de ser um decreto curto, é um decreto que invoca bastante entidades, seres de luz, e também faz uma limpeza bem profunda mesmo, tá? Bom, ó, a Marli falou que quando você disse perdão, ela sentiu que era para ela. Bom, é isso aí, tá? Quem sentiu o chamado é porque realmente precisa limpar, se perdoar, perdoar ao outro. Primeiro a gente tem que começar se cuidando, nos perdoando, porque também o sentimento de culpa, né, também o remorso, a culpa são energias de baixíssima vibração e que também contribuem para as nossas doenças, né? Então isso também tem que ser sanado, né? Então perdoe sim. Uma coisa que eu recomendo é que as pessoas façam aí por 21 dias, pelo menos, a oração do Ponopono, tá? Depois, se alguém não tiver e quiser, pode pegar comigo ou com a Clary a oração do Ponopono, é só chamar a gente seja no direct ou no WhatsApp mesmo, que a gente passa, tem a oração completa, que é maravilhosa, e tem a oração é uma oração menorzinha que você faz para outras pessoas. Você menciona as pessoas na oração, aquelas que você quer perdoar e que você quer pedir perdão, tá? Então, funciona, viu, gente? Dá uma limpada maravilhosa, tá? Quem mais? A Erika pergunta, meninas, após um acidente grave, a gente fica com muito medo no campo, né? Sim, sim, exatamente, porque ele acaba virando um trauma, né? Então, aí tem casos que as pessoas têm trauma até de andar, por exemplo, um acidente de automóvel, tem medo de dirigir, ficar traumatizado de andar em algum veículo, no avião, seja lá qual for, mas, sim, fica impregnado no campo, e aí, com as terapias, a gente vai limpando, né? Isso. Muito bom. Porque, né, Érica, que fica gravado, né? Porque gerou uma emoção ali, né? Gerou alguma coisa ali para você. Então, tudo aquilo que gera uma emoção, a gente gera uma crença, né? Que é esse medo. Então, fica no nosso campo, né? Até a gente olhar, resolver olhar para aquilo e liberar, né? Porque talvez esse medo do acidente não seja só por causa ali do acidente, né? Mas esteja correlacionado com alguma outra coisa que você viu e você gerou, né? Essa emoção, esse mesmo sentimento. E daí, vamos falar assim, potencializa, né? Essa questão daí você gera, gerou um trauma, né? Um acidente. Então, fala assim, não tem como não ficar às vezes, né? Tem gente que passa normal, né? Ou fala que passa normal, mas gerou um medo ali,
né? Gerou uma tensão, gerou algum desconforto. Então, por isso que fica realmente gravado aí no campo, né? E precisa estar fazendo esse trabalho para liberar, mas quando você estiver no seu tempo, né? Às vezes não adianta a gente querer tratar todos os medos, né? Por exemplo, de gente que a gente conhece, assim, talvez fazendo uma liberação ele resolveria, né? Mas depende da pessoa querer largar aquele medo também, né? Querer viver sem aquele medo, que precisa partir de nós, né, Mari? Isso, exatamente. A transformação começa na gente, né? A gente não consegue mudar o outro, a gente consegue se mudar. E quando a transformação acontece dentro da gente, o outro muda também. Mas não porque é um passe de mágica, não, é porque a gente vê o outro de uma outra maneira. Então a gente precisa primeiro se cuidar. Até quem é terapeuta, a gente mesmo precisa se cuidar para poder estar bem, para poder cuidar do outro. Então, com vocês não é diferente, né? Cuidem-se primeiro. Vocês têm que estar 100% para vocês poderem ajudar o outro. Senão, o que vai acontecer? A dor do outro vai acabar afetando o teu campo. E você vai gastando tua energia vital, vai gastando vai baixando a sua frequência, a sua vibração, e aí você acaba ficando doente. Então, cuide-se primeiro, né? E perdão é isso, primeiro perdoe a si, para depois perdoar o outro. É isso. Aí a Debbie agradeceu aqui, ela não conseguiu assistir tudo, mas depois vai assistir a gravação. E a Erika fez mais uma pergunta aqui para você, Mari. Você acha que com quantas mesas arcturianas com você conseguimos limpar esse medo do campo? Isso é uma coisa que não dá para a gente estipular, assim. Eu precisaria estar com você, abrir a mesa, e aí começar a fazer as limpezas, para depois eu conseguir ver quantas mesas serão necessárias. Isso é durante a mesa que eu consigo ver. Então, é muito variado, cada caso é um caso. Então, não dá para saber exatamente, não consigo te dizer quantas mesas são necessárias. Depende muito da profundidade desses problemas, entendeu? E do que eles trazem, de quando eles estão, desde quando eles estão vindo, porque se eles são, tem relação com a ancestralidade, aí de repente a gente tem que trabalhar a tua ancestralidade para ir chegar na raiz do medo, né? Então, a gente tem que entender o porquê desse medo. Por que você está tendo esse medo? E aí vai limpando. Então, quantas mesas eu não consigo te dizer. É muito difícil, né, Clary? A gente estipular assim, quantidade de sessões, né? É muito difícil, né? Mesmo porque também tem evolução da pessoa, né? Então, é difícil, né? Porque ela contou aqui do acidente, né? E depois ela voltou a ter muito medo e até crise de pânico, né? Mas é como a Mari disse, né, Érica? Porque o que acontece? Às vezes a gente acha que com uma única sessão, né, por exemplo, no Theta Healing, que a gente vai lá na crença raiz, a gente vai resolver aquela situação para sempre, né? E seria bom se isso acontecesse. Mas o que eu vejo, né, principalmente com o Theta Healing, que faz esse trabalho de crença, que parece que as nossas crenças, elas têm camadas, né? A gente vai lá e limpa uma, né? E daí volta a fluir as coisas, começa tudo bem. Aí quando você tá ok com aquela crença, com aquela liberação, parece que ela volta de novo, né? Mas não é que ela voltou, é que você limpou um nível, né? Mas aí você precisa limpar o outro nível. Aí quando você limpa, é tipo realmente como se estivesse jogando, né? Você passou por um poderoso chefão, aí você vai entrar no outro, e no outro, e no outro, né? Então, por isso que não tem como realmente, acho que, ver com quantas sessões isso vai te ajudar, né? Vai melhorar você. Pode ser que com uma sessão ajude muito, né? Faça muita liberação, pode ser que seja algumas coisas superficiais. Mas pode ser que seja tão profundo, né, o medo ali, que você precisa limpar várias camadas, né? Não que a gente vai sempre precisar limpar várias camadas, mas às vezes com a limpeza de uma delas, a gente já consegue fluir a nossa vida novamente, né? E nem sempre isso acontece, porque talvez é tão profundo o negócio, né, que você vai precisar
continuar limpando, né? Por que que eu falo isso? Né? Uma coisa que eu tenho limpado há muito tempo são crenças relacionadas com relacionamento, né? E você pensa assim, não, se eu trabalhar a relação com meu pai, com a minha mãe, vai dar tudo certo, né? Só que daí quando a gente faz essa liberação, parece que ainda tem mais coisa faltando, né? Porque tem, né? Porque às vezes você precisava liberar uma crença sua com o pai e com a mãe, para você liberar uma crença com o ex-namorado, aí você volta para alguma outra crença com seu pai e com a sua mãe, né? Isso vai continuando, né? Não pode ser, vai, então assim, em algumas crenças eu não vou conseguir andar de novo. Consegue, né, caminhar, mas talvez você ainda não consiga caminhar daquela melhor forma, né? Então, talvez seria interessante, né, tá fazendo para a primeira consulta, e na mesa dá para mensurar, Mari, quantas precisaria? Ela Dá. indica? Faz a Sim, eu uso o relógio radiestésico para saber quantas sessões a pessoa consegue sanar aquele problema. Dá para saber. Mas eu preciso estar com a pessoa, com a mesa aberta, né, tratando aquilo. Normalmente, como é que eu faço? Na primeira sessão eu faço uma apometria, então eu faço uma limpeza profunda, mesmo removendo obsessor, encosto, chip, implante, finalizando o contrato kármico, se tiver magia negra, eu tiro. Então, eu faço toda essa limpeza primeiro, para que a pessoa fique limpa, o campo dela fica limpo, e aí sim a gente vai trabalhar com os decretos naquele problema que ela quer trabalhar. Aí, finalizando a mesa, essa parte, esse estágio dos decretos, aí eu faço o questionamento na mesa se vai precisar repetir. Normalmente, eu gosto de repetir a mesa um mês depois, para repassar a apometria e para reforçar alguma coisa, porque durante esses 28 dias, 30 dias, a pessoa vai ter uma série de sonhos lúcidos, uma série de insights, de ideias, de coisas que ela vai perceber que aí sim, na segunda mesa, a gente faz um repasse e mais uma limpeza, se necessário, ou uma cocriação, por exemplo. Agora eu estou bem, estou me sentindo bem, agora eu quero arrumar um emprego. Aí a gente vai cocriar o emprego dela. E aí, nessa segunda mesa, eu consigo saber se vai precisar ter mais mesas ou não. Eu já tive casos que resolvem nessa segunda mesa e já tive casos que eu tive que fazer 10 mesas para a pessoa. Foi pauleira, porque eram coisas que estavam, como você falou, muito arraigadas, né? Muito arraigadas, muito profundas ali. E às vezes precisa de outras terapias junto para ajudar nesse processo. Então, tem casos aí que são mais sérios, que precisa de mais atenção mesmo, tá? A Marli aqui agradeceu por tudo da oração do Ho'oponopono e falou, né, que o medo trava e paralisa. Isso é muita verdade. Ela está perguntando aqui também, e o medo da prosperidade? O que deve fazer? Então, medo... Olha, você sabe que é uma coisa... pode parecer... Eu não sei se é isso que a Marli quis dizer, mas tem gente que tem medo do sucesso, medo de ganhar dinheiro, medo de ser próspero, medo do poder. Tem gente que tem medo. E ela se auto-sabota. Por quê? Porque, de repente, lá dentro, na mente dela, ela pensa, se eu tiver muito dinheiro, vai vir um monte de gente me pedir dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, não vou saber o que fazer com esse dinheiro, não vou saber cuidar dele, ele vai fugir de mim, eu vou acabar ficando sem dinheiro de novo. Ou se eu tiver muito sucesso, for muito poderosa, for ficar famosa, isso vai atrapalhar minha vida e eu não vou ter mais sossego. Então, assim, tem sim crenças que as pessoas, que às vezes nem percebem, a pessoa não tem prosperidade, ela não tem abundância financeira, ela não tem sucesso profissional, mas porque lá no fundo ela tem resistência ao progresso, ao sucesso e à prosperidade, por conta de algumas crenças limitantes, até crenças, por exemplo, de que dinheiro não é bom, não é divino, que dinheiro é uma coisa... Muitas religiões trazem isso, né? Que ter dinheiro não é uma coisa boa, não é divino, sendo que é energia, a gente falou isso na outra live. Então, assim, é importante que a pessoa identifique certinho qual é o seu medo. Identifique o seu medo.
porque aí você vai conseguir chegar na raiz do problema e vai conseguir tratar. Porque, eu não sei se eu fui clara, Marlene, responde aí se é isso mesmo, se é o medo de ser próspero ou se é o medo de não ter dinheiro, né? O medo de ficar sem dinheiro. Vou esperar ela responder. Enquanto ela não responde, vou ler uma aqui o da Érica que ela falou, que ela sabe, né, o que é o tratamento, até com Theta Healing, que era Theta Healer e às vezes a crença não é raiz, né? Qual que é a dica que eu te dou, né, Érica? Você que também é Theta Healer. Quando a gente foca muito na situação raiz, né, na crença raiz, talvez a gente não chegue realmente na crença, né? Eu vejo muito, até repetir, né, o curso aí do Theta Healing básico, e a gente, às vezes, quando foca muito só na crença raiz, né? Qual que foi aquela crença raiz? Às vezes a gente não chega no ponto mesmo onde precisa ser liberado, né? Porque às vezes não é uma crença que resultou, é uma situação, né? Vou trazer um exemplo de um caso que eu atendi, de uma pessoa que não gostava do nome, e não era só uma crença, né? Porque o nome dela ela achava feio. Era uma situação onde a avó dela tinha o mesmo nome e não se dava bem com a filha, mas com ela não tinha dado nenhum problema, nenhum BO, né? Então, qual era o problema ali? A ligação dela com a mãe, né? Porque ela estava tomando as dores da mãe, né? Então, só a gente analisar a crença raiz, a gente pode não liberar aquilo que precisa, né? A gente precisa entender realmente o todo, né? Nesse caso, fez o divórcio energético ali com a mãe, né? E de toda a situação, liberando realmente toda a situação, e ela conseguiu ficar melhor com o nome dela, né? Então você vê que às vezes não é só a crença raiz. Às vezes tem muito mais ali em volta que a gente não está percebendo, né? Então talvez perceber qual é a situação raiz, né? Que emoções essa situação te trouxe, né? Porque o medo, a situação do medo onde você está hoje, né? Que pode estar te limitando hoje, ela te traz uma sensação, né? Quando a gente começa, não, mas por quê? O que pior pode ser disso? Né? Você vai chegar numa sensação, né? Numa emoção que te causou aquele medo. Então, quando foi que você sentiu isso pela primeira vez, né? Foi aqui, né? Foi realmente nessa situação, né? Mas o que tem mais ali na situação que você pode ver, né? Que nem nesse caso, ela falou que era por causa do nome da avó dela, né? Só que ela não tinha problema com a avó dela, tá? Então, se você não tinha problema com a sua avó, por que você não gosta do seu nome? Né? Daí a gente chega ali naquela situação raiz, aonde que ainda está o problema, né? Para você ver como realmente às vezes não é tão simples assim você chegar onde que está o problema propriamente dito, né? Porque às vezes a gente acha que é só realmente a situação, aconteceu tal coisa, mas talvez aconteceu uma outra coisa mais para trás, você tá recebendo essa energia do seu pai, da sua mãe, de um ancestral ainda mais antigo, né? Então, talvez por isso que é interessante você estar falando assim, não, mas onde foi, né? A situação raiz. Eu não sei se consegui explicar bem, mas depois se você quiser conversar aí, estou à disposição, tá? Mas seria essa questão de não se prender apenas à raiz, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir chegar na raiz da situação. E às vezes a gente chega naquela raiz para liberar só aquele problema, né? E percebe que uma única situação pode estar relacionada a muitos medos, né? Há muitas crenças que foram geradas, né? Porque eu já cheguei numa outra situação onde a pessoa estava liberando uma única coisa e quando chegou na situação viu que ela tinha muito mais medos associados àquela situação, né? Então a gente não liberou apenas aquela crença inicial dela, mas liberou todas aquelas que estavam associadas com aquela situação, aquele sentimento que ela trouxe. É isso aí, né? Show de bola. A Marli respondeu aqui que é o medo de ficar sem dinheiro e tem muita grana para receber, mas está muito difícil de desenrolar. Então, lógico, é preciso analisar o que está envolvido aí, por que está tão enrolado, por que está tão complicada a situação, mas, às vezes, o medo, ele acaba afastando o dinheiro de você. Por quê? Porque ele baixa a tua vibração, você entra num ciclo vicioso de achar que você não tem dinheiro, que você tem medo dele, medo de não ter, medo da escassez, e aí você acaba
entrando num processo de escassez. É incrível, mas é verdade. A gente tem que... O dinheiro é uma energia, né? E para ela chegar em você, você tem que vibrar na mesma frequência que ela, né? É a mesma coisa, por exemplo, o lado negativo, vamos supor, a gente fica doente porque nosso padrão vibracional cai e todas as doenças têm padrão vibracional baixo. Então, você entra em ressonância com uma determinada frequência, que é a gripe, por exemplo. E aí, quando você entra em ressonância com a energia, com a vibração da gripe, você pega. Então, por que a gente fala? Para você ficar bem de saúde, você tem que estar vibrando alto. Porque nenhuma doença vibra alto. Porque doença é coisa ruim. Tudo que é ruim vibra baixo. Se vocês, como o dinheiro é uma energia benéfica, que aí que tá, também tem que, a pessoa tem que ter, não pode ter a crença limitante que dinheiro é uma coisa ruim. Então, quando a pessoa entende que dinheiro é uma energia benéfica, é uma energia divina, que Deus disponibilizou para nós, para que a gente utilize aqui na terceira dimensão, para a gente poder conquistar todos os nossos desejos, para a gente conquistar tudo que a gente precisa, então o dinheiro vibra alto. Você precisa estar bem energeticamente e em termos de vibração para que você consiga trazer o dinheiro para perto de você. Tá? Um exemplo que eu dou é que em relacionamento. Você quer, as pessoas querem o homem mais maravilhoso do planeta. Ele tem que ser lindo, ele tem que ser rico, ele tem que ser espiritualizado, ele tem que ser sarado, ele tem que ser culto, inteligente, romântico, educado. Tá, esse é um cara top. Só que se você tá vibrando lá embaixo, você só vai atrair a tranqueira, porque é a tranqueira que vibra junto igual você. Então você quer atrair uma pessoa espiritualizada, de bem com a vida, feliz, show, tem que vibrar na mesma, tem que vibrar igual. E o dinheiro é a mesma coisa. Então, se você está na energia do medo, você está vibrando baixo. E o dinheiro não vai chegar, porque você tem que estar em ressonância com ele. Isso é física quântica. É pura física quântica. A gente tem que estar ressoando com aquilo que a gente quer. Então, primeiro, cuidar das vibrações. E aí, por que as pessoas entram numa série de problemas que ficam difíceis de desenrolar? Justamente por isso. Porque aí envolve padrão vibracional, envolve crença, envolve medo, envolve uma série de coisas, e aí vira um balaio de gato. Então, aí precisa desenrolar, né? Até existe eu não lembro agora, o que o próprio Hélio Couto fala, na mecânica quântica, que é o emaranhado quântico. Lembrei. O emaranhado quântico, o que é isso? É quando as vibrações elas estão tão emaranhadas que você não consegue desenrolar nada na vida. Então você tem que organizar as suas vibrações. Primeiro, estando vibrando alto, estando bem, estando feliz, na vibração da felicidade. A cocriação é uma energia alta, de vibração alta. Quando você está vibrando alto, as coisas começam a desenrolar e quanticamente a acontecer. Né? O que é o livro do segredo? O livro do segredo é isso. Quando você começa a pôr num papel tudo aquilo que você deseja, você vai lá, escreve tantas vezes, você criou um padrão vibracional para que aquilo aconteça. Agora, se você não acreditar que aquilo aconteça, vai tudo para os ares, né? Aí você arruína todo o trabalho. Então você tem, por quê? Porque quando você entra no padrão vibracional da descrença, você baixou a tua vibração, aí você não cocria mais nada. Então, tem que tratar, tem que ir atrás, ver quais são os medos que estão envolvidos, quais são os traumas, quais questões familiares, ancestrais, crenças limitantes, para poder desenrolar isso. Tá? Então é um trabalho. É um trabalho complexo, eu diria. Bom, a Vanessa disse aqui que já fez com você e recomenda, se sente muito melhor. A Érica também falou que você é maravilhosa, que já fez sessão com você e que ela acalmou da ansiedade só em uma sessão.
né, que tá aguardando aqui, ansiosa a próxima. Sim, Me muito bom, perguntou quais muito bom. eu atendo. Nossa, eu atendo com várias, viu, Érica? É o Theta Healing, mesa quântica estelar, com Reiki, a terapia multidimensional arcturiana, terapia multidimensional siriana, com apometria, limpeza energética e com baralho cigano também. E a minha técnica, né? Clareando consciências. Que é sensacional. Sensacional, recomendo para todo mundo. É maravilhoso. Eu sou fã da Clariane Consciências. Fã. Tô Eu vendo a hora sei, que ela viu? vai abrir o curso. Eu quero fazer. A Érica tá falando aqui que é um desafio, né, diário de vibrar alto. É, É, realmente, Érica, porque o que que acontece? Daí eu vou colocar o meu ponto, o meu interessante ponto de vista aqui dessa questão aí da vibração alta, né? A gente quer muito ficar, acho que, em extremos, né? Ou tá lá muito lá em cima, ou tá muito lá embaixo, né? E tanto lá embaixo não é legal de manter, nem muito lá em cima também é legal de manter, porque você vai gastar muita energia, né? Eu vejo muito isso porque eu sempre tentei manter minha energia muito alta, né? E quando a gente cai, deixa muito alta, o que acontece? Cansa, né? Imagina você estar sempre realmente vibrando positivamente sempre, né? Muito lá em cima. Chega uma hora que você cansa, né? Eu falo que tem muitas vezes que desanima, né? Então daí você passa lá de alto para baixo, né? Porque você desanima, né? Porque você vai encontrar realmente, às vezes, muitas pessoas que estão com vibração muito baixa, né? E só você querendo lá em cima, né? Você abaixa. Então, a minha dica para você, né, é tentar uma vibração média, né? Nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo, porque a média você consegue manter, né? É alguma coisa de você ir mantendo aos pouquinhos até você conseguir ir aumentando, né? Porque quando a gente quer aumentar muito, a gente às vezes passa por isso, né? Esse cansaço, porque essa questão de vibração alta, né? Eu sempre pensei que a gente tinha que manter ela sempre muito alta, né? Posso colocar humanamente, né? Porque pensa você tá sempre feliz, alegre, saltitante, mesmo com todas as mudanças que estão acontecendo com você, né? Porque a gente tá sempre alto, baixo, né? Alto, baixo, alto, baixo, porque a gente sempre vai ter coisa para resolver, né? Então sempre vai estar um pouquinho mais para baixo, né? Então quando você fica nesse negócio, né, tá alto um dia, no outro dia já tá triste porque tá resolvendo alguma situação. Aí resolveu, vai alto de uhum, novo, vai nessa gangorra, pode chegar a ser um pouquinho cansativo, né? Então, o que que eu é, sugiro, né? O que eu faço hoje em dia? Mantenha no médio, né? Ali no médio, a Vanessa falou que aqui é a média que deve ser o desafio, né? Mas é a mais. Não vou dizer que é a mais simples, né? Porque às vezes ficar na mesmice pode ser o mais simples. A gente achar que o mais alto fica mais fácil, mas o médio, você fica ali naquela questão de, sabe, eu vou ter dias bons e vou ter dias ruins e não tem problema se isso acontecer, né? Quando a gente quer muita vibração alta, a gente acaba sendo desafiador porque a gente fala, meu Deus, agora eu tô na vibração do medo, não pode, tem que ir lá pra alta de qualquer forma, né? E talvez isso te gere um certo desconforto, porque nem sempre a gente vai estar na vibração super alta. Não tem é na, problema mais na baixa. verdade, eu penso. Pode falar, termina, claro, seu pensamento. Ah, a gente pensa que o problema é a gente estar naquela vibração baixa, né? Mas o problema não é a gente estar na vibração baixa, é a gente estar na vibração baixa, né? Resolvendo aquele problema que a gente tem que resolver e achar que por estar naquela vibração baixa, a gente vai atrair seres ou situações de vibração baixa, né? E não é muito o que acontece, né? Eu estava vendo até uma publicação esses dias, que a gente acha que a questão da gente atrair seres, algumas situações para o nosso campo é por causa da vibração baixa, né? E às vezes é por causa de coisas que tem no nosso campo, né? Por exemplo, pessoas que vibram muito o raio violeta, que é o raio da transmutação, elas vão estar atraindo esse tipo de situação para ela, não por causa da vibração baixa dela, mas porque ela tem essa vibração de transmutar energias, né? Então, aí vai muito realmente do autoconhecimento, né? Se conhecer, entender que nem sempre você vai atrair as situações negativas porque você tá numa vibração negativa,
mas porque você tem esse poder de transmutar as situações ao seu redor, né? Veja a calma da pessoa aqui, vocês provavelmente estão ouvindo os gritos aí ao redor, né? E tá tudo certo, né? Às vezes é você não se importar com o que tá acontecendo do lado, né? Eu poderia estar já acabando com a live aqui por causa disso, né? Porque isso me incomoda e eu sei que provavelmente vai incomodar quem tá ouvindo. Mas essa questão de entender que vai ter essas coisas, né? Vai ter esses imprevistos e nem por isso é a minha energia que está atraindo, né? Ah, se eu ficar triste, eu vou atrair energias ruins, né? É você ter realmente essa consciência de que não vai ser por causa da sua energia que você está atraindo as situações. Pode ser que sim, mas pode ser que seja só porque você tem na sua vibração essa questão de ser uma pessoa transmutadora, né? De estar trazendo luz para essas energias. Só precisa realmente se conhecer para conseguir transmutar isso ao seu redor. Eu concordo, e eu acho também que, assim, é normal, claro, que você oscile. Exatamente, se a gente estivesse sempre lá em cima, no nível avatar, você não estava aqui na Terra, né? Então, a gente oscila sempre. O que é importante é o que a Clary falou, é a gente se autoconhecer para a gente perceber que você está oscilando demais, que de repente tua vibração está caindo, e o porquê que ela está caindo, e opa, acendeu um sinal vermelho, está piscando lá o vermelho, ó, pé, só tá caindo, tá caindo. Opa, o que está fazendo? O que está fazendo a minha vibração cair? Será que Exato. é meu? Será que não é meu? Será que é uma situação? E aí tratar a situação. Ah, a minha vibração caiu porque eu fiquei com raiva porque um cara me fechou no trânsito. Beleza, respira, pensa, será que é importante eu ficar brava, ficar lá embaixo, vibrando baixo, porque o cara me fechou? Normal sentir raiva, gente, normal. Você sentiu raiva, mas aquilo tem que passar. Você não pode ficar remoendo, você não pode ficar lá embaixo. Descer de vez em quando, tudo bem, é normal, é natural, mas tem que ser tratado. É aquela coisa. Agora, é o que a gente está falando aqui. A pessoa que fica muito no medo, muito vibrando no medo, daqui a pouco vira uma síndrome do pânico. Aí ela não levanta nem da cama. Então, ela sentiu medo, beleza, medo é instinto, faz parte, tem a ver com sobrevivência, mas por que eu estou direto no medo? Aí tem que acender o farol vermelho e falar, opa, vamos parar, vamos respirar, vamos pensar por que eu estou direto com esse medo. Vamos tratar para sair desse padrão. O que não pode é ficar no padrão ad eterno, que aí sim, você começa a somatizar, envolver problemas. Então, a oscilação é normal. E também, o legal é que nem a Clary falou, é ficar numa faixa de frequência modulada, não aquela coisa assim, né? Que nem mar revolto. É ficar naquele... o mar calmo, as marolinhas, normal, marolinha. Não assim aquelas ondas do Havaí de 3 metros de altura. Então, é isso aí, a gente ficar numa frequência modulada e procurar se autoconhecer para sanar essas oscilações. Sempre orando e vigiando, porque como a Clary falou, é verdade, às vezes a gente atrai certos seres, certas entidades que precisam de ajuda, porque nós temos a energia violeta da transmutação, e a gente precisa transmutar. Muita gente vem procurar a gente no astral. Então, tem quem é terapeuta sabe. Então, às vezes, não é porque, eu tô com um encosto, um obsessor, tem mago negro. Não, às vezes são pessoas que estão precisando de ajuda, mas a gente também precisa identificar. Então, por isso, o autoconhecimento é importante, né? Então, tem uma série de coisas. É fácil? Não. O processo de autoconhecimento é longo, é uma vida inteira, 2 vidas, 3 vidas, quantas vidas forem necessárias, porque se fosse rápido e fácil, não teria mais ninguém aqui no planeta, todo mundo já teria ascendido. Então, a gente veio para a Terra para isso. Essa é a nossa missão, é a gente se autoconhecer, a gente se aprimorar, a gente se curar, a gente se tratar para poder caminhar, continuar no jogo. Exato. A Érica trouxe até uma dica aqui, né? Que uma boa dica é assim que perceber que baixou a vibração, ouvir uma música que ama. Perfeito. Ou dançar.
Muda Perfeito, totalmente a nossa. perfeito. E a Fazer uma coisa que gosta, né? Exato. E a Vanessa trouxe aqui que ela sente muito isso, que ela transmite muita coisa depois que ela fez o reiki. Ah, bom, Realmente, faz- o reiki, o é o reiki, divisor, o né? reiki é o divisor de águas, sem dúvida. O reiki é o divisor de águas. E aí, aqueles que não estão vibrando na mesma frequência que a gente, quando a gente começa a fazer o reiki, a gente começa a fazer isso aqui. E aqueles que não, que convivem com a gente, que não fazem isso junto com a gente, aí começa a dar problema. Começa a dar problema. Sim. A Vanessa e a Erika que estão agradecendo pela live linda. E a gente tem uma surpresa ainda, né, Mari? Ah, sim! Temos uma surpresa. Eu disponibilizei lá no Guia da Alma 10 cupons com desconto para quem quiser fazer um atendimento comigo com a mesa multidimensional arcturiana. Então, é só entrar lá, você vai no meu link da bio, do meu Instagram, acessa lá a Guia da Alma, acessa lá a mesa multidimensional arcturiana, coloca lá no cupom Eu Vi a Live, tudo com letra maiúscula, e aí você vai ter um desconto legal para fazer a mesa. São 10 cupons que eu disponibilizei e são válidos até quinta-feira, até o dia 2, tá? Depois do dia 2 acabou. Então é para correr e marcar a sua Mari, mesa comigo. quanto por cento de desconto, Mari? São 10% de desconto. Aí, ó, aproveita que essa mesa aí é muito, muito, muito linda mesmo, tá? E eu aproveitei, né, já que a Mari aí tá liberando o cupom, eu também liberei lá no meu. Qualquer terapia lá que você quiser utilizar, só não tá nas do baralho cigano, né, porque eles estão já com alguma promoção ali. Mas o cupom é Liberando Medos, tudo minúsculo. Eu vou deixar lá na descrição. Pode deixar o seu na descrição também, né, Mari? Pode, Ou não? pode sim, pode deixar. Certo, eu vou deixar na descrição. Qual que é o seu, Mari, que eu não lembro agora? É tudo maiúsculo, Eu Vi a Live. Olha que lindo, gente. Vai É só até para quem quinta. tá aqui. Só para quem tá aqui. Eu vi a live. É só acessar o link lá e ver, né, qual terapia aí você se sente confortável. O da Mari lá com a mesa, né? Mesa maravilhosa. E pra gente estar liberando, né, esses medos. A gente sabe que esses atendimentos aqui coletivos ajudam a liberar muito, né? E também pode ter alguma coisa mais profunda, né? Que você precisa de um atendimento ali mais personalizado, né? Só para você mesmo. Então, por isso esses dois cuponzinhos aí para vocês, né? Que quiserem aí fazer esse atendimento. Vou deixar gravado ali na live, né? Para vocês, para facilitar Show. a qualidade. E não sei se mais alguém tem alguma pergunta, se a gente já respondeu todas. A gente está indo quase 1h30 de live. Olha, tem aqui os que estão resistentes, hein? Assistindo até firmemente, fielmente aqui, assistindo a live. Tem os fiéis aí que estão assistindo ainda. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver. Eu acho que não. A gente já respondeu todas. Bom, eu quero agradecer a Mari mais uma vez, mais uma live incrível, maravilhosa, né? Perfeita. Gosto muito sempre dos nossos papos aí, né? Tanto que a gente foi aí até além, né? 1 hora de live, Foi super produtivo. ainda bem que a tio Mari que aí liberou, né? Não cortou a gente. Então, agradeço muito, Mari. Para quem O Dri chegou agora, é a Dri. Oi, Dri. Vai ficar gravado, tá? Então vocês podem assistir depois. Eu achei que você estava dormindo, mulher.
Ó, meu pai tá falando que os mantras ajudam bastante a aumentar a vibração. Perfeito, é isso aí, pai. Boa. Ajuda mesmo. Fazer mantras é maravilhoso, pessoal. Uma dica, super dica aí do seu Zé Roberto Aloysio, meu pai. O número 1, né, Mari? Ah, é. Ele tá sempre presente. Bom, mas é isso então, pessoal. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Agradeço imensamente a Mari também por mais uma live. Eu também. Foi lindo. Achei que foi uma delícia. Foi todo mundo aqui interagindo. O pessoal soltou os medos aqui, começaram a fazer perguntas, interagiram bastante. Foi muito maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, Clara, e você, a sua disponibilidade. Gratidão aí, Dri, que é a minha terapeuta preferida. E eu quero agradecer muito a presença de todos, quero agradecer a disponibilidade aqui do teu espaço no Instagram para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão extenso, né? A gente só falou um pouquinho e também por permitir que eu fizesse a ativação da mesa. Como eu disse, vai ficar gravada a live, tanto no meu Instagram quanto no da Clary. Quem quiser assistir, não tem tempo nem espaço, as ativações vão ficar funcionando, façam quantas vezes acharem necessário e vão limpando, vão cuidando de si, vão cuidando dos medos, que foguete não dá ré, gente. Como diz nossa amiga Cris, foguete não dá ré, não tem ré. Então é só pro alto e avante. Gratidão, amada. Gratidão imensa, gratidão a todos, né? Como a Mari disse, vai ficar gravado. Então, espero vocês aí para uma próxima live, né? Tem essa live de medos, tem a live de prosperidade também com a Mari, que tá lá no perfil da Mari. Né? Tem a sua ativação aqui no meu, né? Se você quiser assistir toda a live lá com as nossas dicas, tá no da Mari. E gratidão imensa mesmo, foi maravilhoso. Né? Terminar o mês muito bem, né? Para começar o mês de dezembro, para mim é o melhor mês do ano, melhor ainda, né? Então, gratidão aí a todos que ficaram aqui até o final, né? Aguentando nós duas conversando. Beijão aí. Gratidão, amiga. Beijo. Beijo para todo mundo aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.